Hi, how are you? Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos e nós vamos falar um pouquinho de gramática agora, iniciando a nossa aula lá na page 10, na página 10, tá? Só que inicialmente eu fiz um resumo aqui, eu fiz uma síntese das explicações, porque eu acredito que fique mais fácil para vocês compreenderem. E caso vocês queiram fazer anotações, caso vocês queiram destacar alguma coisa ali no cantinho do material, vocês também podem ficar à vontade fazendo pausa conforme a necessidade de vocês. Nós vamos estudar aqui o uso destas 4 palavrinhas. To, either, so, neither, tá? Estas palavrinhas, elas são utilizadas para quando a gente vai dizer que uma frase, ela é verdade para mim e para outra pessoa. Basicamente, quando eu quero concordar com uma outra pessoa sobre uma determinada informação. Either e neither, elas são utilizadas quando a gente quer concordar com alguma coisa por meio de uma frase negativa. Ou seja, com um sentido negativo. O to e o either, eu vou concordar quando eu estou expressando ali uma ideia, né, uma concordância em frases que são afirmativas. Então, basicamente, a diferença destas palavras são negativas, eu uso either, neither. Afirmativas, to e so. Agora nós vamos ver separados, então, como que funciona. O so e o neither, eles sempre são usados no começo das frases. O sujeito e o verbo auxiliar são invertidos. Então aqui a gente tem o seguinte. O so é usado em frase afirmativa. E o neither é usado em frase negativa. Só que quando a gente coloca eles em uma resposta, eles sempre vêm no começo da frase, a primeira palavra que aparece. Depois, eu tenho que usar o verbo auxiliar da frase. E depois eu coloco o sujeito, igual quando nós fazemos uma pergunta, uma frase interrogativa. Então, olha o exemplo. Alguém falou assim: I slept late yesterday. Eu dormi tarde ontem. Ó, é uma frase afirmativa. E eu vou falar eu também. Eu digo, so did I. Então, eu uso so porque ele só vem no começo. Did, porque a frase estava no passado. E o verbo auxiliar do passado é o did. E o sujeito, I, que sou eu. Olha agora o exemplo 2 com o neither. I can't go out. Eu não posso sair, né? Eu não posso sair de casa. E alguém vai falar, nem eu. Só que o neither, ele é usado no começo da frase. Então, ó, neither. O verbo can't, ó, ele tá na negativa. Só que aqui a gente usa sempre na afirmativa, porque o neither já significa nem. Então vai ficar neither can I. Certo? Então ele sempre vem no comecinho da frase. Aí eu tenho que pôr o verbo auxiliar e o sujeito logo em seguida. A outra dupla, o que restou, é o to e o either. Então o to é usado na afirmativa e o either é usado na negativa. Eles são usados no final das frases. E daí aqui a gente não vai ter que inverter nada. Olha lá como que vai ficar. Digamos que alguém disse assim pra gente, ó. They were happy. Eles estavam felizes. Aí eu vou concordar com essa pessoa. É uma frase afirmativa. Então, eu estava também. Então, I was, porque para I eu uso was, eu não uso were. I was, vírgula, to. Eu estava também.
No número 2, mesma coisa, é uma frase negativa. Então, o either, eu vou jogar ele lá no final. We don't vote yet. Nós não votamos ainda. E daí eu falo, nem eu. I don't either. Eu também não. Então, a tradução dos 4 da afirmativa é a mesma tradução. Eu também. E da negativa, nem eu. A tradução é a mesma. A diferença é, se eu uso um, vai no começo. Se eu uso o outro, vai no final. Ok? Então, dando sequência, olha lá o que eu acabei de explicar para vocês. Se é frase afirmativa, ou eu uso o sou, ou eu uso o to. Olha o exemplo. I was tired. Eu estava cansado. Aí eu falo, eu também. So, was, que vem antes do sujeito, e o I. So was I. Ou então, I was too. Daí eu uso a vírgula e coloco o to lá no finalzinho. E olha o exemplo das negativas. Do neither e do either. Mesma coisa. O neither sempre vem no começo. She didn't understand that. Ela não entendeu aquilo. Então eu vou falar nem eu. Neither. Olha lá o verbo auxiliar. Did, porque o neither já significa negativa, então o did vem normalzinho. Neither did I. Nem eu. Ou então, né, nem eu também não. I didn't either. Que daí nós colocamos a vírgula e jogamos o either lá no finalzinho. Ok, pessoal? Não é difícil. O que necessita é que a gente preste bastante atenção nas expressões e na forma de usar cada uma delas. Então agora nós temos o exercício número 1, que está lá na página 10. E este exercício número 1, ele pede para que a gente analise aquelas sentenças que tem ali. I know who the president of Mexico is. Eu sei quem é o presidente do México. Aí, a segunda ali, ela responde assim. I do too. Eu sei também. E o jovem, so do I. Então, por que eles usaram o do? Porque o verbo auxiliar do presente para I é do. Olha lá na segunda parte, no segundo caso. I can't vote yet. Eu não posso votar ainda. I can't either. Neither can I. Então, eu não posso votar ainda. Eu não posso também, né? Que seria o nem eu. Então, I can't either. Porque como o either está lá no finalzinho, eu tenho que pôr o verbo na negativa. E se eu for usar o neither, o verbo ele sai da negativa porque o neither já tem sentido negativo. Neither can I. Ok? Então, a partir disso aqui, nós temos que analisar aquelas frases que foram apresentadas para a gente ali agora. Vamos ver o que elas estão perguntando. Which words are used to say that an affirmative statement is also true for you or for other people? Quais palavras são usadas para dizer que uma sentença afirmativa é verdade para você e para as outras pessoas? Então, se é verdade, no sentido afirmativo, to and so. Completem ali, então. Na letra B. Which words are used to say that a negative statement is also true for you or for other people? E quais palavras são usadas para dizer que uma frase negativa é verdadeira para você e para outra pessoa? Either and neither. Na letra C.
What is the word order when so and neither are used? Qual que é a ordem das palavras quando a gente usa o so e o neither? Então, a gente usa o so ou o neither, mais o verbo, mais o sujeito, que é aquela regrinha que eu tinha explicado para vocês lá atrás, ok? E na letra D, can neither be used with negative words? O neither pode ser usado com sentenças, com palavras negativas? No, it can't. Né? Não, ele não pode. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente usa o neither, ele já tem sentido negativo. Então, a gente nunca coloca o verbo auxiliar na negativa. Então, completem aí, pessoal, este exercício 1. O exercício number 2, ele começa na página 10 e ele vai até a página 11. Olha lá o que ele diz. Ele pede para que a gente responda as frases ali, concordando, utilizando o que está entre parênteses. I'm not an anarchist. Eu não sou um anarquista. Então, eu tenho que usar she e neither. Então, o neither vem no começo. Neither. Aí, o verbo utilizado é o verbo to be. Só que para she, nós usamos is. Então, vai ficar neither is she. Porque o verbo auxiliar vem antes do sujeito. B. You lied during your campaign for presidency. Você mentiu durante a sua campanha à presidência. E você também. Então, ó, tem que usar o you e o so. Então, vai ficar so. A frase estava no passado. Auxiliar do passado é o did. So, did you. Letra C. They don't like discussing politics. Eles não gostam de discutir política. Então, eu vou falar nós também. Então, vai ficar como? Neither. O don't já é o verbo auxiliar, só que ele não pode vir na negativa. Vai ficar o quê? Neither do we. Na letra D, she doesn't keep her promises. Ela nunca mantém as promessas dela. Então, eu tenho que usar ele e neither. Então, vai ficar o quê? Neither. Terceira pessoa do singular, o auxiliar é does. Estava com doesn't, passa does, porque o neither já é negativo. Neither does he. He has been a politician for over 20 years. Ele é um político por mais de 20 anos. Eu também. Ele foi um político, né? Eu também. So, o verbo auxiliar ali é o has, porque a frase está no present perfect. Então, a gente vai dizer so. Para I, eu uso have. So, have I. E na letra F, nós tínhamos she didn't see the election debate on TV last night. Ela não viu o debate eleitoral na TV noite passada. Aí, eu vou dizer nós também não. Neither. O auxiliar did, que estava na negativa, didn't, que estava na negativa, vai ficar did. Neither did. E o sujeito we. Ok? Então, a gente sempre tem que olhar, pessoal, o verbo auxiliar e nós temos que olhar o sentido da frase que nós estamos formulando. Então, agora, nós temos o exercício 3. Qual opção pode ser usada como uma resposta para a frase, a citação abaixo? Unlike some politicians, I can admit to a mistake. Ao contrário de alguns políticos, eu posso admitir um erro. Então, essa frase é uma frase afirmativa. Então, descartando. A letra A está na negativa. Não pode ser. A letra B também está na negativa. Não pode ser. E a letra E também está na negativa. E não pode ser, porque a frase é afirmativa.
Sobrou a C e sobrou a D. Qual é o verbo que foi utilizado na frase? Eu posso. I can. Então eu não vou usar o verbo to be. Eu vou usar o verbo can. So can I. Que significa eu também. Então a alternativa correta é a alternativa de letra C. Se. O exercício 4, o exercício 4, nós temos que marcar a frase que pode ter gerado esta resposta. So did she, né? Que significa ela também. Olha o que a gente já tem aqui. O so é usado em que tipo de frase? Afirmativa. Então não pode ser a B, não pode ser a C e não pode ser a letra D. E agora vamos analisar. Qual é o verbo auxiliar que foi utilizado no so did she? Did. Did é o verbo auxiliar de qual tempo verbal? Passado. Então, qual das duas frases está no passado? A ou a letra E? Peter used to be a Democrat. Peter costumava ser democrata. Ou he is hardly ever seen in public. Ele dificilmente é visto em público. A frase que está no passado é a primeira. Olha lá o verbo use com o D no final. Então, a alternativa correta é letra A. Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. A gente tem que ir por eliminação. Ok? E agora nós vamos fazer o exercício 5, ó. O professor está fazendo com vocês, porque daí assim eu consigo ir explicando certinho. Mas vocês vão ter alguns exercícios para fazerem sozinhos. No 5, nós temos que escrever respostas, né? De acordo com as frases que a gente tem ali, mas de acordo com vocês. Se vocês concordam ou não concordam com o que está sendo dito. Olha lá. I don't think voting should be mandatory in Brazil. Né? Eu não acho que votar deveria ser obrigatório no Brasil. Então é uma frase negativa. Então, como é uma frase negativa, eu vou escrever I don't either ou neither do I. Porque eu tenho que seguir o sentido da frase, tá? O sentido da frase ali, ó. Então eu posso usar o either com o don't. Porque a frase está no presente simples e o verbo auxiliar é o do. Ou então o neither sem o do na negativa. Letra B. My assigned voting location is in Curitiba. O meu local de votação é em Curitiba. O meu também. Então aqui a gente muda porque a gente tem que pôr o mine, que significa o meu. Mine is too. O meu também. Ou so is mine. Porque daí a gente inverte o sujeito e o verbo. C. I will never be a royal. Eu nunca vou ser um membro de uma família real. Então, o will na negativa fica o won't. I won't either. E se for utilizar o neither, neither will I. Aqui, pessoal, é opcional, tá? Eu estou fazendo as duas formas para a gente conferir, mas é opcional. Se quiser colocar uma só, pode pôr. D. I would refuse to shake hands with a corrupt politician. Eu me recusaria a apertar as mãos de um político corrupto. Então, would fica, no caso aqui, é uma frase afirmativa. Então, I would to, ou então so would I. Porque os verbos modais can, will e could, eles mesmos são utilizados aí para a gente colocar. Nós não precisamos de outro verbo auxiliar. E. She was happy with the result of the elections. Ela estava feliz com os resultados da eleição. Eu também. Então, I was, porque o verbo to be no passado era was, então I was too. Ou então, so was I, fazendo a inversão que a gente aprendeu lá atrás. E a letra F,
I can't understand why politicians get to decide how much their salaries are and we don't. Eu não consigo entender por que os políticos decidem quanto será o salário deles e nós não podemos, né? Nós não fazemos isso. Então, o verbo ali era o can't. Então, vai ficar I can't. Aqui faltou uma vírgula, tá? I can't either. Ou então, neither can I. Fazendo a inversão do auxiliar e o sujeito. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido as explicações. Nós vamos fazer outros exercícios futuramente. Também vocês terão alguns exercícios como homework, tá? Mas então é isso. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios que forem propostos e que vocês tenham feito todos esses exercícios que eu propus, que eu fui fazendo com vocês. Nós nos vemos na próxima aula e bye bye!